Boa tarde. Então, nós vamos começar, com a explicação dos conteúdos relacionados à genética. Então, aqui nós temos vários conceitos, importantes para entender os estudos de Mendel. O primeiro deles é o que é uma célula procarionte e uma célula eucarionte. A célula procarionte, ela não tem o núcleo, O material genético, ele é disperso aqui dentro do citoplasma. Exemplo, a gente tem a bactéria. A célula eucarionte, você já tem um núcleo aqui que envolve o material genético, tá? E várias organelas também membranosas que aqui não tem essas organelas, certo? Outra questão importante é a gente saber que lá dentro desse núcleo a gente tem o DNA. Como é que esse DNA está organizado? Em forma de cromossomos. Aqui o cromossomo aqui, tá vendo? Se a gente puxar aqui a perninha do cromossomo, a gente vai ter a nossa molécula de DNA, que é essa, certo? No nosso núcleo, nós temos vários cromossomos. Nós temos 23 pares, tá vendo? Um par de cromossomo 1, um par de cromossomo 2, um par de cromossomo 3, até o par de cromossomo 22. Esses cromossomos aqui, a gente chama ele de autossômicos. São os nossos cromossomos que dão as características gerais do nosso corpo. Esse último par de cromossomo aqui, que é o cromossomo 23, eles são nossos cromossomos sexuais, tá vendo? Nele é carregado as características que são responsáveis por nossa formação sexual, questão de hormônio, de órgãos, tudo aqui, ó, nesses dois últimos cromossomos, que são os cromossomos XY quando é homem, quando é mulher, XX, tá? Então, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo que um veio da mãe e o outro veio do pai, certo? Nós dizemos, então, que esse conjunto aqui de cromossomos, a gente chama ele de cromossomos homólogos, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, vou pegar aqui a caneta. Esse parzinho aqui, ó, de cromossomo 1, a gente chama ele de cromossomos homólogos, porque os dois são cromossomos 1. Então, eles são homólogos pertencentes ao cromossomo 1, certo? Vamos apagar aqui. Volta. Então, aqui, ó, os cromossomos sexuais, então, são aqueles dois últimos, pares de cromossomos, que pode ser XX ou XY. Então, aqui, ó, tá mostrando que a gente tem um par de cromossomos, um conjunto de cromossomos, que constitui o ser humano, o homem aqui, a mulher. Então, tem dois conjuntos cromossomos, que é igual a 46 cromossomos. Só que as células que dão origem aos gametas, eles sofrem uma meiose. Então, esse material genético é dividido ao meio, tá vendo? Então, tem 23 cromossomos. Então, quando o gameta masculino encontra com o gameta feminino, que é o óvulo, cada um com 23 cromossomos vai dar origem a um indivíduo, uma célula ovo, que tem 46 cromossomos. Essa célula ovo aqui vai se multiplicar por mitose, várias mitoses, até constituir um organismo inteiro, com 46 cromossomos, certo? Então, o que seriam os genes? Os genes é só essa parte aqui, que eu pedi para os meninos copiar, que são os segmentos de DNA responsáveis pela transmissão de características hereditárias de um organismo. Então, o gene nada mais é que um pedaço do DNA. Esse pedaço vai gerar alguma informação genética, tá? Ele vai dar uma característica para a pessoa, aquele gene, certo? Você tem aqui, ó, um DNA. Aqui, ó. Você tem um DNA. Um pedacinho aqui desse DNA vai ser um gene e vai gerar uma característica para a pessoa, certo? Então, nós temos também a questão do genoma. O que é um genoma? São todos os genes juntos. Cada pedacinho desse, como se fosse um quebra-cabeça, cada pedacinho é um gene. Quando você junta todas as peças desses genes, você monta um genoma, tá?
Então, você tem aqui, ó, os ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? São as moléculas ou de DNA ou de RNA. Isso é um ácido nucleico e isso é um ácido nucleico, certo? Os ácidos nucleicos, eles são formados por bases nitrogenadas, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Então, quando você junta uma base nitrogenada, uma pentose, que é um açúcar, e um fosfato, você tem um nucleotídeo. Então, isso daqui, ó, é um nucleotídeo, certo? As bases nitrogenadas são aquelas que a gente estudou na primeira aula, que pode ser adenina, guanina, citosina, timina. Então, se você tem uma adenina aqui, ela vai ligar com uma timina aqui do outro lado, certo? Uma outra base nitrogenada aqui. Quando você junta vários nucleotídeos, peraí, deixa eu sair aqui. Quando você junta vários nucleotídeos, ó, você tem a molécula de DNA. Então, isso aqui é um nucleotídeo, ó. Isso aqui é um nucleotídeo, certo? A base nitrogenada dele aqui, ó. Esse aqui é outro nucleotídeo. Esse mais outro, certo? Aqui nós temos 6 nucleotídeos, ó. Mais um aqui, outro aqui, certo? E as bases nitrogenadas se complementando. Tá vendo? Aqui, ó, guanina com citosina, timina com adenina, certo? Então, vamos voltar. Então, além disso, nós temos o genótipo e fenótipo. Genótipo é a constituição genética do indivíduo, é o que está lá dentro do seu DNA. Fenótipo é a característica que é expressa, é o que você está vendo. O fenótipo você consegue mudar. Por exemplo, uma pessoa que lá no seu DNA está escrito que vai ser cabelo castanho, mas você consegue, pintando esse cabelo, descolorindo, ser loira. Então, você está mudando o seu fenótipo, que é a característica expressa. O seu genótipo, que está dentro do seu DNA, você não muda. Nunca é mudado. Você consegue mudar o seu fenótipo de acordo com os fatores ambientais. Quer dizer, você consegue mudar, certo? Por exemplo, uma pessoa que é magra, geneticamente magra, se ela for para academia, comer demais e seguir todo um protocolo, ela consegue ficar mais forte, né? Então, ela mudou o seu fenótipo, certo? Alelos. Alelo são as variáveis de um gene. Por exemplo, o gene para cabelo castanho e cabelo loiro. Vai ter 2 alelos, alelo para cabelo castanho, alelo para cabelo loiro, certo? Aqui você tem 2 alelos para uma característica. Essa característica, ela pode ser azul ou marrom, tá? É as variáveis de uma característica. E locus. Locus é o local onde esse gene está dentro do cromossomo, tá? Então, aqui você tem um alelo para o tipo de cabelo que está localizado em um ponto. Então, o locus dele é aqui, certo? Você tem um alelo recessivo, que ele vai se manifestar quando ele estiver em duplicidade, tá vendo? Azinho, azinho. Quando ele está assim, a gente fala que é homozigoto. E você tem um alelo dominante, que ele se expressa tanto quando está em homozigose, que são letrinhas iguais, quando está em heterozigose, tá vendo? Ele expressa das duas maneiras. Então, o dominante, ele sobressai sobre o recessivo, que o recessivo é só se expressa assim. E o dominante, ele consegue se expressar em heterozigose, certo? Ó, homozigoto, letrinhas iguais. Heterozigoto, letrinhas diferentes. É isso.